Por favor, deixa o like nesse vídeo. Deu muito trabalho para ter feito roteiro, edição. Deu um trabalho de pesquisar muita coisa. Por favor, dê like nesse vídeo. Por favor, velho. Divulga para geral, divulga para gringo, qualquer outro país aí que gosta de Crash, né? E também para seus amigos. Por favor. Vídeos icebergs. Para quem caiu de paraquedas e não conhece esse tipo de vídeo. Icebergs são vídeos que mostram várias teorias, curiosidades, segredos e afins sobre determinado assunto. Pode ser com desenhos, séries de TV ou jogos. Quanto mais fundo esse iceberg vai indo, você acha mais informações que poucas pessoas conhecem, ou devem ser bizarras, ou sem sentido. Crash Bandicoot teve diversos vídeos icebergs, mas um que falarei nesse vídeo vai ser do Crash Twinsanity, um dos melhores jogos que essa franquia já teve, e que tem bastante coisa para um vídeo desse tipo. Então, venha nos aventurar, nesse vídeo que exploraremos o iceberg do Twinsanity. Spyro ele faz uma pequena aparição na cena do tesouro, mostrando ele soltando fogo, com um modelo que é quase o mesmo do jogo Heroes Tale. Falando nele, existe um trailer promocional desse game no Twinsanity, como extra, nas versões europeia e japonesa. Ele foi retirado. No próprio Heroes Tale, tem um trailer do Twinsanity no menu. O primeiro jogo que Nina Cortex iria aparecer seria no Crash Nitro Kart, quando o game estava sendo desenvolvido pela Travelers Tales, só que ocorreu a mudança entre os estúdios, onde foi a Vicarious Vizius, que trabalhou no CNK. Travelers Tales manteve o design para que pudessem apresentá-la em Crash Twinsanity. Ironicamente, Vicarious Vizius acabou sendo responsável por sua estreia de qualquer maneira, já que antes do lançamento de Twinsanity, ela foi colocada em seu novo jogo, Crash Bandicoot Purple, sem o conhecimento de Travelers Tales. Spyro Multi é um grupo contemporâneo a capela, criado por Gabriel Mann, Rebecca Knebel, Willie, Chris Miller, Tony Field e Michelle Blanchard. Após a dissolução de seu grupo a capela anterior, Tissa e Dilp, eles são os compositores da música do Twinsanity, o que diferencia da música desse jogo para os outros Crashes, que lançaram antes dele, é que no Twinsanity, todas elas são feitas em a capela, não contendo instrumentos, só feitas pela boca. Mais tarde, seriam compositores da música do CTTR, junto com Mark Baril. Muitos remixes da trilha sonora de Crash Twinsanity estão presentes no CTTR. Depois desse jogo, Rebecca e Gabriel Mann trabalharam nas trilhas sonoras dos jogos do The Legend of Spyro. Voltaram a trabalhar num jogo do Crash, pela última vez no Crash Bandicoot Nitro Kart 2, para 2010. Rebecca Knebel foi questionada em entrevista se o grupo havia se dissolvido. Ela respondeu: "Ainda somos bons amigos, e nos vemos com frequência." Ela também foi questionada sobre a possibilidade de um reavivamento. "Adoraríamos fazer um show de reunião do Spyro Multi. Algum dia, manteremos vocês informados, parte do seu evento. Ligue para nós, e veremos o que acontece." Em 2017, após o lançamento do NCN Trilogy, designer-chefe do Twinsanity, Kate Webb, enviou uma carta aberta a Vicarious Visions sobre a possibilidade de uma remasterização do jogo. Mann e Knebel foram contatados para comentar, mas não responderam. Teve uma versão de Xbox para o jogo, contendo muitas mudanças para a sua versão de PS2. A qualidade da textura é geralmente melhor, a iluminação dos personagens e ambientes é praticamente inexistente, fazendo com que os personagens e objetos
pareçam mais escuros, além de outras diferenças que existem nessa versão. Também tem compatibilidade com o Xbox 360, embora sofra grandes lentidões. Twinsanity foi planejado ter uma versão para o console da sexta geração da Nintendo, o GameCube. Infelizmente essa versão foi cancelada, fazendo com que o jogo fosse lançado apenas para Xbox e PS2. Não se sabe qual o motivo dessa versão ter sido cancelada. Dizem que deve ter sido que essa versão era mais bugada que as outras versões, ou o console não suportava o jogo. Até mesmo existem entrevistas das pessoas que trabalharam no Twinsanity não lembrarem que eles tinham feito uma versão de GameCube para o jogo. Aku foi muito nerfado nesse jogo, já que ele não te protege nem das explosões de nitro e TNT, só que na demo, ele podia te proteger das nitros e TNTs, com a invisibilidade. O protótipo eles tiraram, com que o Aku te protegesse das explosões com a invisibilidade, só tendo os dois Aku ou só um. Sabem a Traveler Tales Oxford Studio? Então, ela foi criada especificamente para a criação de um novo jogo do Crash, sendo o próprio Twinsanity. Pegando as várias gemas do jogo, você recebe muitas artes e conceitos não usados do game, contendo vídeos de animações, cenas do próprio jogo, e o Extra 100%, que na versão europeia e japonesa, é um compilado de animações. Mais pra frente no Iceberg, falaremos do conteúdo que existem nessas artes do game. Sabem o porquê do Polar aparecer na cena dos vilões? Segundo uma entrevista feita no Crash Mania, Paul Gardner fala que foi uma espécie de piada descartável, gostando da ideia de que talvez Polar estivesse aproveitando a oportunidade para se vingar de Crash por montá-lo durante Crash 2. A ideia de toda a cena era que essa seria a última luta de chefe entre Crash e Cortex, antes deles se unirem, então todo mundo gostaria de estar lá para ver. Polar também iria aparecer na batalha entre o N-Tropy e o Brio. Existe até um objeto dele que foi descartado para esse boss. Twinsanity teve duas demos. A mais conhecida foi lançada na Europa, pela revista oficial do Reino Unido do PS2, na edição 50, conhecida como Crash Bandicoot Unlimited. Já outra tem o nome de Crash Bandicoot Twinsanity, que teve seu lançamento na E3 de 2004, nos Estados Unidos, datada de 7 de abril de 2004, enquanto a versão europeia foi um mês depois que essa. Essas demos contêm 3 fases, e um ARP-ROM. Falando no ARP-ROM, tem essa música que toca, nunca foi usada no jogo final. Muita coisa foi mudada dessa demo para o produto final. Um exemplo é o começo, que só aparece na versão americana, contendo um diálogo do Cortex. Há vários elementos que tinha no jogo final, que são cortados nessa demo, sendo a batalha do Mecha Bandicoot, e o resto da Totem Okun, e Cavern Catastrophe. É possível acessar a área que tem o fazendeiro Ernest, mas ela está muito incompleta. A primeira cena da Totem Okun, Cortex, ele não é dublado pelo Lex Lang, e sim pelo artista principal do jogo, Danton Kim. Segundo uma entrevista ao Kate Web, no Crash Mania, quem trabalhou no jogo não tinha as dublagens adequadas, mas era uma semelhança muito boa para o Cortex. Enfim, existem muitas diferenças para essa demo ao jogo final. Crash Bandicoot Evolution foi um jogo que era um projeto muito mais ambicioso. Antes de se tornar o jogo como conhecemos, que é o Twinsanity, foram criados muitos conceitos e ideias que não foram para o jogo final, já que o Evolution foi inicialmente proposto para combinar uma história épica com um cenário de ficção científica e alguns elementos de RPG, além de uma vibe alienígena. Esse jogo foi feito pela Traveler Tales Oxford Studios, logo após o lançamento do Wrath of Cortex. De acordo com Paul Gardner, que fazia parte da equipe de desenvolvimento, uma das razões pelas quais o Evolution foi alterado foi porque ele estava sendo desenvolvido ao mesmo tempo em que o Ratchet & Clank foi lançado, que apresentava uma certa semelhança por pura coincidência.
Evolution começava com a ilha de Crash, sendo roubada da Terra pelos Evil Twins, e usada como peça de quebra-cabeça, em um planeta gigante feito de pedaços de outros. Mas quando o Ratchet & Clank foi lançado, a Insomniac teve a mesma ideia. O planeta deles parecia idêntico ao deles, então decidiram recomeçar o projeto inteiro. A equipe trabalhou oficialmente em Evolution em 2002 até 2003. Quando começou a ser adaptado ao Twinsanity, o designer-chefe original do projeto, Richard Ian Albon, revelou muitas informações e arte conceitual no fórum oficial da Vivendi Universal Games, em meados de 2005, contendo um arquivo de suas postagens, junto com a arte que o acompanha. Paul Gardner já mostrou mais coisas do Evolution no seu Twitter, como storyboards da história, que estaria no jogo e artes conceituais. Há vários mapas no Minecraft, que são recriações das fases do Twinsanity, mantendo elementos como as gemas, e até as caixas, mudando alguma coisa aqui e ali. Até mesmo tem uma recriação da perseguição do Hostilaurus. Recomendo vocês assistirem esses vídeos. Muitos fãs fizeram mods no próprio jogo, colocando fases novas, ou mudando algum elemento no próprio. Existem vários, feitos por veteranos, como Bandicraft, BetaM, e Atomical Slots. Existe um servidor do Discord, que ajuda como você faz mods no Twinsanity. Ele é em inglês, mas pra quem manja muito dessa língua, vai entender como faz alguma modificação no jogo. Os detonadores de nitro, que apareceram nos jogos de PS1 e PS2, aparecem só na Cavern Catastrophe. Depois em diante, aparecem essas caixas que parecem com TNTs, substituindo a caixa de detonador de nitro. Gonia Biticoco é uma das fases cortadas mais famosas do Twinsanity. A fase teria Cortex, não mente de coco, com inimigos fofinhos. Mais tarde, Nina teria ido reparar o dano causado pelo Cortex. Essa fase teria sido definida após a Axia Jinx. Um vislumbre dela pode ser visto em um vídeo inicial do jogo. A cena excluída do Cortex, entrando no cérebro de Coco, existe. De acordo com Rebecca Kneubu, eles definitivamente nunca fizeram um tema da Gonia Biticoco, e nunca tinham visto sua arte conceitual antes. Crash Evolution, essa fase estaria nesse jogo, mas claro, sendo o Crash ao invés do Cortex. O jogo ele é bem famosinho. Quando o assunto é sobre fazer speedrun, muitos canais fizeram várias speedruns do jogo, dentre eles o BetaM, Pico, G-Pro, e a lista vai. Mas é incrível que esse jogo tem várias speedruns feitas, e que já superaram vários tempos, desde 10 minutos, até 1 hora pegando 100%. Skips, para quem não sabe, são formas de pular certo trecho, ou fase em determinada parte do game. São muito usadas em speedruns, cortando um caminho, e levando o menor tempo possível, para terminar a run. Twinsanity tem muitos skips, e devem ter mais skips para serem descobertos. Muitos deles foram descobertos por speedrunners. Ice Climb tem um tema não utilizado, seguindo imediatamente Iceberg Lab, na memória do jogo. Embora nenhuma confirmação direta disso seja possível, sua localização interna implica fortemente que teria sido usado para essa parte do jogo, mas foi reutilizado o tema da Iceberg Lab no jogo final. Dentre as músicas deletadas, existe uma versão acelerada da Iceberg Lab nos arquivos. Uma variante do tema da Academia do Mal sem risadas. Outra música não utilizada, foi composta originalmente para Boiler Room, embora seja reproduzido
dura apenas alguns segundos na sequência de créditos. Ela tem uma posição estranha no arquivo de música, estando no final, depois de quase todos os sons ambientais. Essa música tem ID 136, enquanto a música anterior tem ID 64, e corresponde à música do chefe final, o que implica que ela foi adicionada apenas de volta para estar na cena dos créditos. Curiosamente, a versão do Xbox chama internamente essa música de Native Chase, sugerindo que eles podem ter tentado usá-la na seção final de Totten Okun, antes de descartá-la completamente. Música da Clash Roncals cortada foi utilizada em um dos trailers do jogo. Também a música do Hyper-ROM, mas também existe música deletada do Mecha Bandicoot, sendo um remix do Crash 3. Existem dois jogos Javas do Toon Insanity, um deles é 3D, lançado em junho de 2004. Desenvolvido pela Kaolink, e publicado pela Wonder Pony, semelhante aos Crash originais de PS1, onde é possível fazer time trials durante o game, até tem as partes de briga, e de Humili Skate. Já os 2D, teve seu lançamento em novembro do mesmo ano, desenvolvido pela Kaolink, e publicado pela Vivendi Universal Games. Igual que tem nas versões de consoles, temos que ajudar Cortex para ele não morrer, enquanto jogamos de Crash. O antigo dublador do Cortex, que fez no Crash 2 até o CNK, mas parou de fazer o personagem no Toon Insanity, falou durante uma entrevista. O motivo pelo qual ele parou de fazer a voz do Dr. foi que a Universal pagava um salário mínimo aos atores, e que ele nunca foi informado sobre os jogos do Crash durante o tempo. Em outra entrevista, Lex Lang acrescentou que os pais achavam que a interpretação do personagem por Brawl era muito cruel para o público mais jovem, e escreveram cartas para a Universal sobre o problema. Assim como a Insanity Island, na primeira dimensão, as outras duas ilhas do primeiro Crash seriam incluídas. A segunda ilha faria uso da enorme árvore. Uma fase que Nina usaria suas habilidades para balançar e escalar até o topo, acima das nuvens e dos antigos templos. Também nesta ilha, os irmãos Komodo montariam um autódromo, uma espécie de paródia e homenagem ao antigo jogo Outrun da Sega, em que Cortex, ainda com sua peruca loira, sentava-se no banco do passageiro, reclamando freneticamente da direção de Crash, enquanto Crash dirigia rapidamente pela pista. O truque, porém, era que o veículo não tinha freios. A versão NTSC 1.0 foi a primeira versão final lançada para o público, lançada nos Estados Unidos, mas existem as versões europeia, NTSC 2.0, e a versão japonesa. A versão que veio para a Europa foi lançada em 8 de outubro, roda na resolução de 512 x 512 no PS2, e 640 x 480 no Xbox. Ela conserta vários dos erros que existiam na versão americana, como o bug quando você enfrenta o Dingo da ilha, coco atordoado não causa dano, e a redefinição do tutorial de salto na parede de Nina foi corrigida. O vídeo 100% nessa versão é uma curta montagem de animações. A outra versão do game, que é a japonesa, teve seu lançamento em 9 de dezembro do mesmo ano. Nessa versão a resolução é de 512 x 448. Ela compartilha muitas das coisas que tem na versão europeia. O vídeo 100% concluído em curta montagem, de animação e correções de bugs, típico de qualquer Crash, que veio nesse país. As texturas das caixas TNT e Nitro foram alteradas, além do nome para o Japão que é Crash Bandicoot 5, Crash Cortex. No Yabo, a última versão lançada para Toon Insanity é a NTSC 2.0, corrigindo muito dos erros da versão 1.0. Diversos trailers promocionais do pré-lançamento do game
tem diferenças para o produto final. Um dos primeiros trailers, lançado em 25 de maio de 2004, foi emendado com imagens iniciais de jogabilidade. Dá para notar o cenário do Boss do Uka Uka, que foi mudado para a versão final. Outro trailer foi feito e lançado muito mais perto do lançamento, contém uma jogabilidade mais próxima do final. Ele foi incluído no Spyro Heroes Tale. Objetos ocultos pelo cenário aparecem no game, em Antigone. Se você olhar para cima, perto de uma pilha de caixas, poderá ver uma caixa de nitro, flutuando estranhamente no teto. Uma umpa localizada num lugar que não deveria estar, na Sleepy Slide Escapades, e pouco depois de destruir a casa de Dingodile, mas pouco antes de passar pelo Renuque congelado. Há uma caixa de vida inacessível no topo da montanha direita. O game já teve um website, antes de seu lançamento. Falava sobre informações do próprio game, personagens, imagens promocionais, notícias, e demais coisas. Infelizmente é impossível de acessar pelo Wayback Machine. Houve alguns comerciais de TV e propagandas para Twinsanity, com Steve Wu e Chris Pontius, duas pessoas que são do Jackass, tentando imitar as habilidades do Crash Cortex. Modelo do Crash no Twinsanity, ele já foi usado tanto para capas, quanto para materiais promocionais da série. Sem ser no Twinsanity, apareceu na capa da versão N-Gage, do CNK, capa do Crash Purple, e até mesmo capa do CTTR. Vários diálogos cortados não estão no jogo em si, estando apenas dentro dos arquivos do próprio, contendo até alguns que foram disponibilizados pelas pessoas que trabalharam na produção. Diálogos como o do Cortex. Naughty dog, naughty dog! Evil Twins falando na tela de Game Over. Read it and weep, Dork. Game over. Game over? Inimigos da Agonia Beat Coco. We forgive you. Big hugs! Alunos da Academia do Mal. My eyes! Durante as sessões da Ackles Roncaus, de Crash Cortex, e por aí vai. Evil Crash possui problemas de trajetória em Bandicoot Pursuit, fazendo isso que vocês estão vendo. Esse bug acontece tanto na versão europeia, quanto na versão japonesa. Os nomes de gêmeos, Victor e Moritz, vêm de um personagem do Frankenstein, de Mary Shelley, chamado Victor Moritz. Foi uma homenagem a um cientista louco, criando sua primeira criação em um laboratório. Em certo momento da produção de Evolution, Victor e Moritz seriam chamados de Squabbly, Squawk. Além do movimento do soco que Crash tem na demo, houveram outros movimentos não usados para o marsupial, movimentos esses escondidos dentro dos arquivos do próprio jogo. Nina teria também outros movimentos, que não foram pro jogo final. Os títulos provisórios, antes de surgir Twinsanity, foram Crash Evolution, Crash Bandicoot, Fully Fluxed, Crash Bandicoot, A Whole New Dimension, Crash Bandicoot, Tandemonium e Unlimited, nome que só foi usado na demo, quando foi lançado na Europa. Eventualmente, a Vivendi Universal Games deu a Traveler's Tales 1 hora para escolher o título final. Antes da seleção padrão de Unlimited, o artista conceitual, Kate Webb, criou o título Crash Twinsanity, com apenas 5 minutos de antecedência. Usando o Game Shark e o arquivo .panache do PCSX2, existem cheats para o jogo: vulnerabilidade, levitação, salto de lua, máximo de umpa, pular do ar e andar pelo ar, e por aí vai. Várias das trapaças que tem. Digamos que CTTR, ele é uma sequência do Twinsanity. Muitos dos designs dos personagens são os mesmos do Twinsanity, mudando alguns detalhes. Vale lembrar
que existem remakes das músicas do Toon Insanity no jogo. Bem, digamos que ele foi uma sequência, mais pra frente vocês vão entender. Coco seria originalmente um personagem jogável. Todas as suas fases aconteceriam dentro do ciberespaço, onde ela usaria suas habilidades para abrir caminho, através de sistemas de computador. Quando ela estava nesse modo, ela usava um macacão todo preto, e tinha uma variedade de saltos e chutes de cambalhota à sua disposição. As próprias fases pareciam um cruzamento entre Tron e Matrix, e o primeiro dessas fases seria chamado de Security Insanity, onde Coco teria que invadir o sistema de segurança do antigo laboratório e castelo de Cortex do primeiro jogo. Os principais inimigos apresentados ao longo do nível foram os assistentes de laboratório, vestidos para se parecerem com os agentes do Matrix. Depois que Coco invadiria o antigo laboratório de Cortex, o dirigível fosse desbloqueado, e todos os 3 personagens iriam à Academia do Mal. Teve um jogo flash de navegador, chamado Crash Toon Insanity, Bombing Escape, hospedado no Neopets, em 2004. Foi feito como uma promoção cruzada para o lançamento do próprio Toon Insanity. O jogo pode ser jogado no Flashpoint Archive. Esse joguinho é uma mistura de Bomberman só que do Crash. O objetivo principal é explodir caixotes para abrir caminho até a porta de saída, evitando inimigos em um limite de tempo de 2 minutos, jogando como Crash, seguido de Cortex. Um editor de arquivos tanto para o Toon Insanity, quanto para o jogo Super Monkey Ball Adventure. Esse editor é muito usado para descobrir arquivos escondidos e modificar o próprio jogo. Sua última versão foi a 0.81, de abril do ano passado. AMV são vídeos clipes de uma ou mais séries de anime. Geralmente são produzidos por fãs, e não estão de forma alguma relacionados com as empresas encarregadas dos animes usados. Existe também os GMV, clipes de games. Coloquei isso na lista, por conta de um dos vídeos mais antigos do Crash, relacionado ao Toon Insanity, Crash de Party LOL, postado em 8 de julho de 2006, pelo canal Krakoti. Esse vídeo toca a música He Like to Party, do Venga Boys, um dos vídeos antigos mais populares do marsupial laranja dessa época. Quando vamos no Molan Cortex, na Sleepy Slide ACK Pages, existe essa cena. Excuse me, madam. Are those real? Mother? Olhando tudo da história por trás do passado do cientista maligno, onde sua mãe, e até seu pai, morreram no circo. Certeza que o Cortex deve ter confundido essa voz com a de sua própria mãe. A aparição do fazendeiro Ernest e sua cena é uma paródia do tropo dos games de personagens secundários, pedindo ao herói que faça um favor para eles em troca de uma recompensa. Exemplo é o Spyro, que tem muito disso. O menu de pausa na demo mostra um ícone de relíquia de ouro, no lugar da porcentagem. O papel das relíquias no jogo que foram trabalhadas e como elas funcionam é desconhecido. Existe até comando para as relíquias nos arquivos. Muito antes de termos essa capa final, tivemos essas outras capas não usadas. Essas capas foram feitas pelo Jordan Reichek, que já fez a capa final. Bem, diversos inimigos que foram deletados do Toon Insanity. Existem bastante inimigos, até mesmo inimigos do Evolution que teria coisas dos antidrones, tendo médios, pequenos e grandes, gárgulas, formigas cientistas, tei-cabra, abelha de rocha sólida, planta bebê e planta papai, e demais inimigos que estariam no Evolution. Agora ao Toon Insanity, temos inimigos da Agonia Beach, Coco, que seriam esses animais fofos, ornitorrinco tirador de canhão, Nagios Jinx, cobra, tartaruga, e muito inimigo, mas aqui vários deles aparecem nas artes conceituais, quando coletamos as gemas amarelas. O fundador da Traveler's Tales, Jean Burton, mostrou vídeos de versões e builds muito antigas do Toon Insanity, contendo uma que foi lançada em 4 de dezembro de 2003, quase um ano antes da versão final ser lançada. Muitas diferenças para a versão final existem, e muito nessas versões. Elas usam as fontes do CNK, mas uma muito interessante, e a de fevereiro de 2004, uma área totalmente removida, encontrada na Jungle Bungle. Nesse protótipo, há uma imagem
aparentemente redundante de um membro da tribo, saltando de um verme pouco antes de Cortex ensinar como fazer isso. Debug Run, como foi apelidado internamente pelos desenvolvedores, era uma rota opcional, onde Crash iria para o subsolo, e seria perseguido por uma infinidade de insetos, em uma cena típica em que você corria em direção à câmera. Esses insetos foram eventualmente movidos para a parte do Cortex da Class On Chaos. A razão pela qual esse segmento foi cortado é porque era muito difícil. Outra menção que queria fazer é da build de 19 de julho de 2004, datada 2 semanas antes da versão final, lançada em 20 de março de 2021 para o público. Essa build, além das diferenças, tem dentro dos arquivos uma seleção de fases e versão inicial da Rooftop Rampage, sendo possível acessar usando a keys. Fofi era uma bolha alienígena que iria disparar do braço de Crash, para permitir que ele girasse pelo nível. Em Crash Evolution, essa criatura também atuou como uma chave da era espacial, e um escudo. Só falando que essa imagem aqui, da Nina abraçando esse bicho, não é o Fofi, mas sim para representar a troca de funções. Cortex Chaos, ou de All New Cortex Show, foi o nome de um projeto iniciado pela Traveler's Tales Oxford Studios, após o lançamento do Twinsanity, dirigido por um dos principais artistas do Twinsanity, Kate Webb, seria estrelado por Cortex. Apesar de entrar em pré-produção, o projeto nunca decolou, mas Kate gentilmente revelou alguns de seus conceitos para o Crash Mania em 2006. A primeira proposta baseava-se na ideia de que Cortex possuía uma série de pequenos clones. Ele seria capaz de controlá-los para realizar várias pequenas tarefas, como pegar e lançar bombas, coletar itens, ou alinhar-se para criar uma ponte. A história do jogo era que Cortex foi expulso da Liga de Malvados Cientistas, por causa de sua confraternização com Crash. Durante Twinsanity, a nova equipe de cientistas malvados, agora liderada por N-Trop, estava tentando se vingar de Cortex, por um motivo ou outro, e então cada uma das fases era baseada em torno deles. N-Trance, N-Trop, N-Bril, N-Jin, Oxide, e etc. Não podia faltar novos vilões. Dr. N-Tombed, uma enorme múmia egípcia, como faraó. Dr. N-Tertine, um palhaço estrangulador, como um médico. E Dr. N-Tangle, um médico que tinha plantas crescendo dele. Haveria mais vilões novos nesse game, mas infelizmente não se sabe de informações sobre. A terceira ideia do jogo tinha de alguma forma, envolvendo mais a Nina, usando as atualizações de armas. O cancelamento foi que a Universal queria mantê-lo em segundo plano, para uma data posterior, só que sabemos como foi, né? Sequência cancelada do Twinsanity, como o nome já diz por si só, a história é que Cortex entregaria uma nova TV e controle remoto na casa de Crash, disfarçado de presente. Quando Crash ligasse, ele seria sugado para vários programas de TV. Cada fase seria um programa diferente, como um programa de Velho Oeste, selvagem ou desenho animado, preto e branco. O que mais foi pensado foi que Crash seria sugado para uma drama de médico, envolvendo inimigos atacando com grandes agulhas, e rolando pelos corredores em camas de hospital. Hostilaurus apareceria e teria seu próprio programa de culinária também, com parte de perseguição. Outra tentativa de sequência para o Twinsanity, Traveler's Tales Oxford Studios, passou a desenvolver esse jogo como um título de corrida, uma forma mais direta. Paul Gardner tinha um enredo em mente para o jogo. Se passaria na cabeça do Crash, com o resto da equipe do Bandicoot, viajando dentro do cérebro dele, com as pistas todas baseadas nos sonhos e memórias de Crash. Esse jogo começou em 2001, tendo duas propostas baseadas em conceitos diferentes. Durante a produção, antes do Twinsanity, e a outra depois do Twinsanity. Essa que falei do começo e depois do Twinsanity. Voltando, esse game teria trazido carros personalizados para cada personagem, junto com o truque deles se fundirem com outros carros. A editora Vivendi Games
decidiu entregar o desenvolvimento a Radical Entertainment, por razões ainda desconhecidas, resultando em algo substancialmente diferente do plano original da Traveler's Tales. Teríamos até o Evil Crash sendo jogável, vários dos conceitos e ideias de carros personalizados e fundir carros vieram para o Crash Tag Team Racing. Muitas strings semelhantes a esta podem ser encontradas no disco, e até mesmo dos nomes no diretório Crash 6. No entanto, Twinsanity certamente não é o sexto jogo do Crash, que seria Theory of Cortex, e até o Japão deu o subtítulo de Crash Bandicoot 5, por ser o quinto jogo de plataformas para console, tornando a presença do número 6 bastante misteriosa. Textura usada como placeholder para uma textura ausente, ou não mapeada em um modelo, retrata Steve Redding, o líder da equipe do jogo, que infelizmente faleceu em 2023. Essa gameplay antiga, muito antes do lançamento final, aparece o Crash fazendo seu WoW. Para o jogo final, esse WoW se tornou um dos sons usados nos indígenas, só que editado. Igual dos inimigos, existem muitas animações que não foram utilizadas. Aqui vai umas bem interessantes. Mecha Bandicoot teria sua barrigada igual ao Crash. Falando no Crash, existe esse arquivo, sugerindo que o jogo pretendia incorporar co-op, até certo ponto, provavelmente durante as fases onde Crash e Cortex trabalham juntos. Isso vale para o Cortex, que tem com o nome de co-op também. Essa animação de um dos strings, que reduzem o modelo do Cortex a uma tonalidade branca. Essas texturas para eles nunca foram finalizadas. Seus nomes podem sugerir que Cortex teria minigames inspirados nesses jogos clássicos de arcade, embora também pudessem ser apenas estranhezas no nome dos arquivos, e esse último da TNT do Tikmon. Evolution tinha vários mundos relacionados aos aliens, contendo o mundo da cidade suspensa, que havia sob ela, um lugar escuro e calado, muito menos luxuoso do que a cidade iluminada acima. Crash teria que precisar da ajuda dos habitantes ricos da cidade acima, e dos trabalhadores das favelas abaixo, para impedir a invasão dos gêmeos. Outro mundo alienígena proposto para o jogo teria incluído um ogro de 3 cabeças, como um dos alienígenas recrutados pelas formigas, para levar adiante seus planos e impedir Crash. Esse mundo, sendo chamado de Gaudi, tinha como explorar as cavernas desse mundo. Segundo a história, essas cavernas eram ricas em Wampa e minerais. O exército gêmeo de formigas já havia se mudado para colher o suprimento de Wampa. Ricardo Albon falou que Crash teria que interromper a colheita de Wampa. Em seu método sutil usual, um dos habitantes do mundo perdido de Gaudi era uma raça de xamãs e guerreiros. Crash teria que ajudá-los em muitas missões para ganhar sua confiança. Houveram outros mundos, sendo o mundo de habitantes de peixes, e esses aqui que foram propostos. Como o nome já diz, foi a tecnologia que os Evil Twins usariam durante o Crash Evolution. Teríamos a presença de novos antidrones, mundo de efeito estufa e genérico, e o lugar onde as formigas deveriam construir exércitos, usando o poder coletado de Wampa. Dá para notar que as pessoas que trabalharam no Evolution queriam e muito fazer os Evil Twins, com dedicação mesmo. O passeio de barco, que leva você da ilha Insanity para Iceberg Lab, foi originalmente projetado para incorporar uma espécie de minigame. O dono do barco seria Capu Capu. Apenas seu barco permanece no jogo, mas seu diálogo ainda está presente quando você se aproxima dele. Crash, nesse minigame, ficava no topo do barco enquanto uma legião de piranhas saltava da água. Crash teria que fazê-las girar de volta, através do oceano, e ver quantas ele poderia derrotar, antes de chegar a outra margem. Foi revelado que todas as piranhas acabariam pousando em uma pequena ilha deserta, onde Fake Crash e Crunch estavam presos. Elas começariam mastigando eles, enquanto gritavam. Usando códigos, ou saindo dos limites, é possível ativar uma prancha invisível e controlável. Porém, é extremamente cheio de bugs, e nem Crash, nem Cortex tem animações para montá-lo. Presente na demo, existe um Warp ROM. Ele é igual ao que temos nos jogos de PS1, mas foi retirado, sendo um jogo mundo aberto.
Essa é uma entrevista que apareceu na primeira e única edição da revista oficial do Crash Bandicoot, que foi criada principalmente para promover Crash to Insanity. Antes de seu lançamento, contém uma rara visão do autógrafo de Crash. Usando bugs, você pode jogar com Nina e com Cortex conectado. Devido à remoção de parte da codificação, o jogo irá congelar se você tentar se mover, a menos que se mova enquanto gira. É possível conseguir um efeito semelhante a este. Nina estará agarrando Cortex, mas Cortex agirá como se estivesse sendo agarrado por Crash, pressionando X, e então Círculo lançará Cortex, enquanto soca ao mesmo tempo. No entanto, você não será capaz de agarrar Cortex novamente depois de jogá-lo. Lava Caves não era uma fase deletada do Toon Insanity, mas sim um túnel. A entrada para a caverna de lava estaria abaixo do laboratório na 10ª dimensão. As cavernas de lava eram o equivalente da 10ª dimensão da Ice Climb. Existem entradas extras durante todo o jogo. Elas foram feitas para dar um pouco de flexibilidade se algo precisasse ser movido. A caverna da caveira foi uma delas. Estava sendo pensado que Fake Crash apareceria no jogo, junto com o Crunch, no minigame do barco de Capu Capu. Eles estariam numa parte que seria arquivo de personagens. Muitos falam que Nina é filha do Cortex. Por conta dessa cena, isso gerou um grande debate entre os fãs, se Nina era filha ou sobrinha. Kate Webb falou em uma entrevista no Crash Mania que isso foi uma piada adicionada para tornar misteriosa a relação entre Cortex e Nina. No início do ciclo de desenvolvimento, haveria um nível estabelecido no fundo do leito seco do oceano. Teria uma cena em que Cortex avista um cristal escondido na boca de um enorme molusco. Quando ele se aproxima, o molusco se fecha em sua cabeça, fazendo com que Cortex corresse freneticamente. Isso o levou direto para outra fase de Doc Amok. Crash teria que eliminar barris tóxicos e outros obstáculos no caminho. Cerca de 1/3 desse tal caminho, Cortex cairia em uma pequena piscina rochosa e emergiu com uma lula agarrando sua cabeça. Cerca de 2/3 do caminho, ele emergiu com um tubarão gigante, com suas mandíbulas bem apertadas em volta de sua cabeça. Também foram feitas considerações para que o nível continuasse através dos destroços do encouraçado N-Jeans, encalhado no fundo do mar. Dingo Daily estava originalmente sentado em sua cabana para uma refeição romântica com Tauna, em vez de ler um livro, pouco antes da Axias Jinx. Devido a restrições de tempo, essa cena foi encurtada. Os storyboards ainda aparecem retratando isso na galeria dos extras. Houve um tempo em que a 10ª dimensão seria completamente em escala de cinza, desprovida de qualquer cor. Apenas Crash seria colorido, até que certas seções fossem concluídas, e então a cor começaria a desaparecer no mundo. Outra fase cortada logo no início, chamada Megalomaniac Mod Mania, o Pisacontron, transportaria Crash para o hiperbário brainovial do Dr. Cortex. O objetivo era explorar a mente distorcida de Cortex e descobrir a identidade dos Evil Twins. Cada personagem inimigo era uma versão feia do Cortex. Toda fase seria um número musical, cantado pelo Cortex, chamada Dê um passeio pelo meu cérebro, tendo até uma letra. A música nunca foi trabalhada, muito além dessas ideias. Yabilebi foi outra fase deletada, que seria do modo de jogo chamado Mock-a-Doc, e o objetivo era deixar a versão alegre do Cortex o mais irritado possível, ferindo ele, enquanto estamos jogando na pele do Evil Crash. Essa seria a parte do jogo que teríamos a aparição do Good Cortex. Uma cena planejada para a 10ª dimensão, onde Cortex se força a demonstrar emoção por sua sobrinha, mostra uma variação malvada de Coco aparecendo e tentando flertar com Cortex. Fake Nina afirma que viu Coco deveria ser burra, sedutora e desprezível. Quem seria a irmã de Crash se ela tivesse feito todas as escolhas erradas na vida? O único que se tem da Viu Coco é essa cena e esse modelo que aparece nas artes conceituais. Para que os extras, storyboards e as artes conceituais sejam desbloqueados, foi originalmente
planejado que você precisaria levá-los a um pequeno museu na ilha Insanity. A certa altura, Crunch seria o residente, e você entregaria as gemas para ele, e mais artworks seriam desbloqueadas. A foto tirada no final de Crash Bandicoot Advance 2 para a GBA, que mostrava N-Trop sendo capturado por Crash, Crunch e Coco, deveria ser colocada na parede, atrás de Crunch. Houve uma sessão de corrida entre Cortex e as formigas, em veículos voadores de OVNIs. Há arquivos que falam dos controles para o veículo que foi removido. O início do desenvolvimento do game, haveria uma fase jogável, sob uma enorme locomotiva, que acelerava ao longo dos trilhos em direção a uma área chamada Crate Factory. Na 10ª dimensão, o trem chamava-se de Koala Kong Express, ou N-Brew Express. Nunca foi definido a quem pertenceria, mas Koala Kong estaria no banco do motorista. A área foi planejada para começar com Crash e Cortex, encontrando um velho carrinho de trem, e uma pequena seção veria os jogadores dirigindo-os em direção à tela, enquanto eram perseguidos por pedras, e eventualmente, pelo monstro de N-Brew. Eles finalmente chegariam ao trem, e pulariam na parte de trás, e deveriam chegar à frente do trem, enquanto ele era lentamente devorado pelo N-Brew. Uma curta boss fight com Koala Kong aconteceria depois disso. A ideia foi rapidamente abandonada, por ser considerada um pouco complicada de implementar, mas foi mantida na prateleira, pronta para o momento em que Traveler's Tales pudesse fazer uma sequência. N-Trance foi incluído para tentar fazer algum cruzamento entre as diferentes histórias dos games da Naughty Dog, Traveler's Tales e Vicarious Visions. N-Trance foi construído e texturizado, mas foi cortado, porque havia muitos personagens aparecendo. Em algumas cenas, estava ficando lento para carregar. A Sala do Tesouro é uma cena especialmente cheia de personagens, então ele estaria lá. N-Trance seria um dos vilões que perseguiu o tesouro. Quando a equipe viu Crash na 10ª dimensão, e viu Crash comeria o cérebro do N-Trance com uma colher, como um ovo. Mais tarde o N-Trance apareceria com gesso sobre a rachadura. Foi deixado de fora, porque a cena era um pouco nojenta. Quem conhece esse vídeo, conhece. Ele tá aqui, pois ele toca a música Worm Chase, do Toon Insanity. O antigo canal do Gabis, PSX, PS2, PS3, tinha feito essa lista para os Let's Plays futuros. Um deles é o Toon Insanity. Até hoje, ele nunca fez esse Let's Play do Toon Insanity. Na época do Strong Star, quem assistia Cartoon Network conhece o bloco Toonami. Esse bloco passava vários animes e animações de ação à noite. Mas o que tem a ver Toonami com Toon Insanity? Então, eles fizeram um sorteio para esse game, que foi mantido pelo bloco Toonami, do Cartoon, que começou na segunda-feira, dia 25 de outubro, de 2004, e terminou na segunda-feira, dia 1º de novembro, de 2004. Para entrar, os participantes foram instruídos a fazer login no site do CN, para enviar um formulário de inscrição online, ou correio em um cartão postal padrão, para o endereço fornecido. 250 vencedores do segundo prêmio foram selecionados aleatoriamente do pool de participantes, e receberam uma cópia do jogo para PS2. Um vencedor do grande prêmio também foi escolhido aleatoriamente do grupo de participantes, e recebeu uma coleção de equipamentos, e também de esportivos. Esse sorteio aconteceu só nos Estados Unidos. Essa foi uma série de vídeos que o Beta M mostra bugs do Toon Insanity, existindo até umas pérolas duvidosas durante os episódios. Não tão explícitas assim. Recomendo assistirem, pois é muito engraçado. O canal Norman está fazendo um mod Kaizu do Toon Insanity, uma versão mais difícil do jogo. Esse mod, ele não disponibilizou ainda para todo o pessoal, mas esse mod tá muito interessante.
Evolution, Crash seria muito mais expressivo, fazendo várias caretas. Infelizmente, o Twinsanity abandonou essa ideia, deixando o Bandicoot sorrindo com seus dentes. Era possível pular cenas durante o jogo, até mesmo dentro dos arquivos, e na própria demo, é possível fazer isso. O jogo final não permite você pular cenas, só cenas pré-renderizadas. Isso não aconteceu, pois as cenas causavam vários bugs no game. O programador líder escreveu um sistema Fast Forward legal para passar rapidamente pelas cenas, como uma solução, mas também causou bugs. Originalmente, quando você entrava no jardim de Crash, fora de sua casa, um macaco azul, usando um chapéu coco, pularia em você e o jogaria no chão. Uma mecânica de jogo, semelhante ao Roller Brawl, ocorreria, em que você teria que prender o macaco no chão por tempo suficiente para escapar. A dimensão alternativa deveria originalmente abranger versões alternativas de todas as 3 ilhas principais do Crash 1 original. O oceano na dimensão alternativa secou por algum motivo desconhecido. Portanto, para viajar pelas ilhas, Cortex usaria sua prancha sobre o fundo seco do oceano com Crash empoleirado nos ombros. Assim que Crash e Cortex alcançassem a versão alternativa da terceira ilha, aquela que abriga o antigo laboratório de Cortex, na dimensão original, eles tropeçariam em uma enorme gaiola. Lá dentro, estaria um humilde prisioneiro, Goody Cortex, que os gêmeos haviam aprisionado. Você não poderia resgatá-lo, pois Cortex consideraria mortal demais para ser libertado. No lugar do castelo Cortex, estaria a fábrica de caixas, o local onde todas as caixas são feitas em longas linhas de correios transportadoras. Uma nova caixa, a caixa do tempo, seria introduzida aqui. Quando quebrada, pararia o tempo por um curto período, ou desacelerar, como a matriz, permitindo a colisão, para evitar certos obstáculos, que de outra forma seriam intransponíveis. Você também teria uma corrida com o N-Tropy, usando as caixas para desacelerá-lo. Assim que a corrida terminasse, Tropy não conseguiria parar de correr, pois estava em tal velocidade que cairia da parede da fábrica de caixas e cairia em uma enorme pilha de caixas que bloqueiam uma cachoeira. Eventualmente, a cachoeira fluiria novamente, enchendo o oceano e, portanto, permitindo o acesso para progredir no jogo. Mecha Bandicoot não seria jogável só na parte dos Evil Twins. Ele teria uma fase, especialmente para ele, onde o dispositivo reversor vice-versa, dos Evil Twins, estava sugando toda a bondade da ilha Insanity. Em 2017, tivemos uma notícia que Kate Webb escreveu uma carta aberta a Vicarious Vizius para parabenizá-los pelo sucesso do N-Sane Trilogy, e mandou essa imagem. Infelizmente, Vicarious Vizius faz parte da Blizzard, mas fãs estão fazendo um remake do próprio Twinsanity. Esse remake está sendo feito por brasileiros. Recomendo muito ir no Discord, pois lá eles atualizam as novidades do Infinity. Muita coisa aconteceu durante o desenvolvimento, muita coisa, como conflitos durante a produção, ideias que iriam estar, mas nunca aconteceram, dificuldades que foi de colocar os bosses, e o tempo, os problemas enfrentados no desenvolvimento do game, foram inteiramente resultado da Traveler's Tales, operava internamente. O resultado final que tivemos desse game foi sensacional. Essa é só uma creepypasta bem zoada do Twinsanity, contando a história que alguém achou uma versão amaldiçoada do jogo. Preciso nem dizer sobre, mas tem no YouTube. Twinsanity já foi referenciado em vários jogos da franquia do Crash, muitos deles sendo Titans, Maidiover, CTTR, CTR Nitro Fuel e Crash 4. Antes dos eventos do jogo, Nina tinha um amor anormal por animais peludos e fofos. Também tinha um bom coração. Cortex não aprovou, então substituiu as mãos dela por punhos de aço biônico, para que ela não conseguisse se aproximar dos animais, sem esmagá-los acidentalmente. Ele então a enviou para estudar em sua antiga escola, a Academia do Mal, de Madame Umberlé. O produtor e diretor criativo, David Robinson,
citou G e Silent Bob, que Ren e Stimpy, como as influências centrais na dinâmica do personagem do jogo, já que ambas as propriedades fornecem uma variação de duas personalidades opostas passando muito tempo juntas. Jordan Reichek, membro da equipe de Ren e Stimpy, escreveu o roteiro do jogo, forneceu informações criativas sobre os personagens, mecânica do jogo, e ilustrou a arte da capa do game. Digamos que o Twinsanity teve grandes inspirações ao desenho Ren e Stimpy. Coloquei isso no tópico, pois dizem que o Crash 4, ele é tipo um remake do Twinsanity. Bem, temos a Hot Towna, que tem uma jogabilidade igual da Nina, temos o Cortex jogável, outras dimensões, e até mesmo referências aos Evil Twins. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, pois tinha feito um roteiro muito enorme para ele. Enfim, foi bom ter feito esse vídeo. Queria fazer com dedicação e homenagear um dos grandes jogos dessa franquia, que sempre amaremos de tão marcante e épico, foi para o Crash. Espero terem gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreve e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Deixe o like e virem membros. Falou, até mais e tchau. Obrigado a todo mundo que assistiu isso até o fim e gostaram. Então, meus parabéns.